a mais uma aula de geografia. Na aula anterior de geografia, estudamos sobre bairros, lembram? Vimos algumas fotografias de bairro, como por exemplo de Curitiba, vimos na aula passada. Vimos que o bairro era um lugar de convivência, onde convivemos com nossos amigos, famílias, muitas vezes estudamos naquele bairro, há pessoas até que trabalham no mesmo bairro em que moram, então por isso ele é um lugar de convivência. E olha só, fizemos a atividade da página 6 e da página 7 do nosso livro, não foi isso? Vamos agora fazer a correção dessas atividades? Então coloca aí na página 6 de geografia. Peguem o livro de vocês, o livro didático, abram na página 6, vamos fazer a correção dessa atividade. Olha só, na página 6, ele diz, observe essa fotografia que é retratada aí, que é o bairro cívico em Curitiba, certo? Essa fotografia, a gente iria observar e iria responder. Com base na fotografia, é correto afirmar que bairro é uma área quadrada ou retangular contornada por 3 ou 4 ruas. Bairro é uma área quadrada contornada por 3 ou 4 ruas? Não. Vimos que isso é um quarteirão. Muito bem. O quarteirão sim que tem a forma quadrada ou retangular e é contornado por ruas. O bairro é muito mais que isso. O bairro são vários quarteirões, né? Isso é um conjunto de quadras ou quarteirões, que é uma partezinha da cidade, não é isso? Então, seria a segunda opção, certo? Residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, praças, ruas, avenidas, podem fazer parte de um bairro. Esse seria o verdadeiro, a afirmação de número 2, certo? Segundo quadrinho. Então, marca lá o número 2, caso você tenha marcado o número 1. Apaga e coloca de número 2. No segundo quesito da página 7, ele perguntou qual é o nome do bairro onde você mora. Aí depende. Tia falou para vocês que se você morasse ali ao redor da escola, pertinho da escola, seria Curado 2, certo? Mais afastado, andando para o terminal do Curado 3, seria o Curado 3. Se você sobe a ladeira lá para cima, para o alto, seria o Curado 4, né? Por trás da escola, aquela ladeira que tem lá para cima já é o Curado 4. Então depende de cada um. Aí você vai precisar da ajuda da mamãe para verificar o bairro que você mora. Há também os coleguinhas que moram mais distantes da escola em outros bairros, certo? Lá para o lado do centro de Jaboatão, por ali. Há os que moram em São Lourenço, não é? Então, dependendo aí, o seu bairro diferencia dos seus colegas. Assim como a questão de número 3, ele pede para a gente marcar, pintar as alternativas corretas, ou seja, daquilo que há em nosso bairro, as construções que há em nosso bairro. Então, no caso, se a gente mora aqui pelo 2, pelo 3 ou pelo 4, então a gente já pode estar marcando padaria, posto de combustível, porque tem, mercado, shopping, não, certo? Agora, se você mora num conjunto residencial lá em São Lourenço, ali tem shopping, certo? Ou se você mora no centro de Jaboatão, aqui também é a cidade de Jaboatão, mas não estamos num bairro tão próximo do centro. Se você mora ali pertinho do centro de Jaboatão, ali tem shopping, então esse você iria pintar. Farmácia, podemos pintar sim, certo? Em nosso bairro aqui, tanto no 1, no 2, no 3 e no 4, há farmácias. Praça, também temos. Fábrica, no Curado 3, há uma fábrica não muito conhecida, que é a fábrica de doces. Então, quem pintou essa está correto, certo? No Curado 4, eu realmente desconheço. Mas se tem alguma desconhecida, que não é muito conhecida, não é muito divulgada, e você conhece, você pode marcar. Lojas, temos muitas lojinhas, não é isso? E restaurante também podemos considerar as lanchonetes de grande porte de restaurante. Então, se você marcou, está correto também. E outras construções, caso no seu bairro haja outras construções que não foram citadas aqui. Aí você escreve aí. Hoje iremos ver
bairros, diferentes elementos, diferentes paisagens, certo? É o conteúdo que está na página 7, ó, aqui na partezinha de baixo, bairros, diferentes elementos, diferentes paisagens. O que são elementos? Nós vimos que no nosso bairro, quando íamos à escola, ou quando estávamos voltando da escola, encontrávamos muitas construções, muitas coisas no meio do caminho, não é isso? E tudo isso dá-se o nome de elementos. Se você via muitas casas, muitas lojinhas, isso são elementos, certo? Árvore, canal, sorveteria, tudo isso são elementos que encontramos no caminho de casa para a escola, da escola para casa, certo? Todos esses são elementos. E paisagem é tudo aquilo que você vê ao olhar o horizonte. Você olha pela sua janela, você vê muitas árvores, você vê muitas casas, você vê apartamentos. Então, isso é uma paisagem, certo? E essa paisagem, ela pode ser natural ou cultural. O que é paisagem natural? A paisagem natural, olha só a paisagem natural. Ela é toda feita de elementos primitivos. O que seriam elementos primitivos? Elementos originados da própria natureza. Se você observar, ó, as árvores, elas estão ali na natureza, não foi o homem quem fez, foi um presente de Deus. As plantas foram nos dadas por Deus, então elas existem ali na natureza desde que a natureza foi feita, não é isso? Desde que houve a criação do mundo que as plantas existem. Então, são elementos próprios da natureza, foram originados já ali na natureza. Por isso são chamados de natural, certo? Assim como os animais são elementos naturais, certo? Temos também ali o rio. O rio é um elemento natural. O ar, que a gente não consegue ver, mas a gente sente através da nossa respiração. O ar é um elemento natural. A luz e o calor do sol são elementos naturais. As montanhas são elementos naturais. Por quê? Tudo isso fazem parte da natureza, estão presentes na natureza e não foram feitas pelo homem. Elas se originaram já na natureza, certo? Foram originadas da natureza, foi a natureza que nos deu esse presente. Então, por isso são chamados de elementos naturais. Já nesta outra imagem, observamos aí, ó, a presença de muitas casas. Estão vendo? Muitas construções, lojinhas, ruas. Isso tudo foi construído. Não estava já ali na natureza, quando a natureza foi criada, não. Certo? Por isso que chamamos de elementos culturais. Porque são elementos que fazem parte da cultura do homem. Foi feito pelo homem em benefício dele mesmo, certo? Então, ele criou para benefício dele. As construções, no caso de uma ponte, você vê uma ponte. A ponte foi uma construção do homem. Para quê? Para facilitar o acesso dele de um local para o outro. Então, ali, ele pode fazer aquela travessia de rio, de bosque, do que quer que seja que esteja ali embaixo. Então, ele faz aquela travessia com auxílio daquilo mesmo que ele criou, a ponte criada por ele, certo? Por isso que são chamados de elementos culturais, porque fazem parte da cultura do homem, foram criadas pelo homem, certo? Aí, ó, nós temos algumas plantações. Observem essas plantações que, apesar de terem sido feitas todas com elementos culturais, pois as plantas são elementos naturais, pois as plantas são elementos naturais, observem direitinho. Mas aquela plantação, ela não existia ali antes, não. Aquilo ali foi construída, foi feita pelo homem, certo? Como eu disse, em benefício dele, para benefício dele. Então, a plantação é um elemento cultural, embora seja feita toda com elementos naturais, mas ela é um elemento cultural. Por que cultural? Porque também faz parte da cultura do homem, foi feita pelo homem, certo? Não foi originada da natureza, não. Não foi a natureza que nos deu a plantação.
A plantação foi o homem quem fez, o homem quem plantou, pezinho por pezinho daquele ali para benefício dele, certo? Então, isso é elemento cultural, é uma paisagem cultural, certo? Porque foi feita pelo homem. Então, essa é a diferença. Aquilo que é feita pelo homem são elementos culturais, como as casas, as lojas, as pontes, as praças, certo? As pracinhas que nós temos em nosso bairro, com escorrego, com um banquinho para sentar, com área de jogar bola, aquela areinha toda com barrinha de barra para fazer o gol, né? De futebol. Então tudo isso foi construído pelo homem. Por isso que é uma paisagem cultural, faz parte da cultura do homem. Então essa é a diferença de natural para cultural, certo? Aí no livro de vocês, na página 7, olha só, a nossa página 7, vocês têm um quadradinho aí e ele pede para você observar a paisagem do lugar onde você está, certo? Que elementos compõem a paisagem deste lugar? Utilize o espaço ao lado para representar por meio de desenho o que você viu, ouviu e sentiu. Assim como no bairro de Ana, que a gente viu lá da primeira historinha, o bairro de Ana, tinha muitas padarias, tinha mercados, certo? Como será o nosso bairro, o lugar aí onde você está? Então você vai fazer um desenho daquilo que você está vendo. Lembrando que não podemos sair de casa ainda, né? Isso, então você vai voltar às suas recordações. Então, olha só, aquilo que você via no trajeto de casa para a escola, certo? Aí você desenha. No nosso caderno de atividade, na página 64, você vai responder aquilo que ele está perguntando. Sua escola fica em um bairro? Qual é o nome desse bairro? Então, sua escola fica num bairro e qual é o nome desse bairro? Vimos na aula passada também isso. No terceiro, ele pede para a gente conversar. Já conversamos sobre o nosso bairro. E ele pede para a gente pintar no quadro os elementos presentes no bairro, certo? Então, você vai olhar o que tem aí no bairro onde a gente estuda, lá no Curado 2, que é o bairro da nossa escola, o que ele tem? Então a gente vai ver todas as construções que tem ali por perto. E no número 4, ele diz, há outros elementos no bairro em que você estuda que não aparecem na imagem? Então dá uma olhadinha e se tem, coloca aqui sim, certo? Observa ali no final da nossa rua, quando a gente vai para sentido o Colégio Talento, lá no final da nossa rua, o que é que tem ali no final da nossa rua, que tem a ponte para que a gente precise passar para o outro lado? Pensa direitinho, será que esse elemento aí tá nessa imagem? Se não tiver, ó, já é uma opção para a gente escrever aí embaixo, certo? Então pensa direitinho e responda essas atividades. Então, olha só, página 7 do nosso livro didático, o livro grosso, página 7, certo? E do nosso caderno de atividade, a página 64. 64 do nosso caderno de atividade. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.